sua contribuição e tem sua importância. E muitas vezes o que acontece é que, em relação, por exemplo, à sua queixa, seja qual for, às vezes as pessoas não se identificam mesmo com esse tipo de abordagem, com essa forma de trabalhar e tudo bem. Então é muito importante que você pesquise se você gosta do manejo desse profissional, sabe? Se você concorda com as pontuações dele, se você inicia um processo e você vê que não está sendo legal, eu não estou gostando da forma que esse profissional está trabalhando, e aí você procura outro, que tem outra abordagem, que talvez você se identifique melhor. Interessante. Mas já entrando nesse assunto de psicologia e tudo, você acha que realmente, assim, vale a pena você investir um dinheiro na terapia? Pois é, né? Isso é uma pergunta interessante, porque por mais que hoje a gente veja a psicologia se expandindo muito, né, em várias áreas, por exemplo, na educação, não é só a psicologia clínica que existe, né? O psicólogo está na educação, ele está na assistência, ele está nas políticas públicas de saúde, enfim. No trânsito também, tem psicologia ambiental, existem várias psicologias, não existe uma psicologia só. E aí, por mais que tenha, principalmente também agora depois da pandemia, a psicologia está crescendo muito, mas ainda assim existe estereótipos, no sentido de, eu vou para a psicóloga porque eu não sou doido. Como se só quem vai para a psicologia é quem tem algum tipo de transtorno mental. Não necessariamente. Pessoas que têm transtorno mental, é muito importante fazer um tratamento psicológico, mas outras pessoas também, às vezes, passam por conflitos e situações que um profissional de psicologia vai ajudar você a manejar isso. E de forma, às vezes, até mais rápida ou com menos sofrimento do que você não faz um processo. Isso entra na sua pergunta, né? Vale a pena procurar um profissional de psicologia? Eu vou chegar para uma pessoa que eu nem conheço e vou contar minha vida todinha. Também tem muito essa frase, né? Na psicologia existe o código de ética. Existe um conselho de psicologia, tanto estadual quanto federal, que faz a regulação e que é responsável por tirar os mais profissionais da sociedade, digamos assim. Então, quando a gente se forma, a gente faz um juramento a esse código. Existe um sigilo profissional, é garantido por lei. Se um profissional ele descumprir isso, ele pode ser denunciado, ele perde o direito dele de exercer, né, de ter aí a carteira dele. E, então, assim, é um profissional que é capacitado para ter esse sigilo. E muitas vezes você prefere não ter esse contato com a pessoa. Por quê? A gente conta para um psicólogo, para uma psicóloga, coisas que a gente não conta para ninguém. Então, imagina só você estar num canto e chegar uma pessoa que sabe algo muito íntimo seu e sentar com você, com seus pais, que às vezes você fala também na terapia. Então, é preferível que você não tenha um laço afetivo com esse profissional, né? No sentido de ser um amigo ou ser um parente seu. E aí, voltando para a pergunta, será que vale a pena? A gente passa por muitos sofrimentos e a gente paga de muitas formas, né? Paga com dor mesmo, com ficar mal, com às vezes não conseguir trabalhar. Então, quando tem um problema psicológico, ele afeta a nossa vida em vários sentidos mesmo. Digamos assim, por exemplo, eu estou estudando para uma prova de Enem, a pessoa estuda muito, é muito inteligente, mas sempre que vai fazer a prova, passa mal. Tem uma crise de ansiedade. Então, enquanto que essa pessoa em um processo de terapia não iria evitar isso e se auxiliar a conseguir fazer a prova. Não é uma questão de capacidade, é uma questão psicológica de algum problema que ela tem que não está conseguindo resolver. Então, será que vale a pena não ir para um profissional porque, enfim, não acredita, acha que é só conversa, ou isso atrapalhar na minha vida, ou aí fazer esse tratamento e conseguir seguir minha vida normalmente? Eu acho que é uma questão de pensar o que é que vai pesar mais, se é permanecer no sofrimento ou enfrentar aquilo e seguir, né? Dar um rumo à sua vida. O que você falou é realmente muito interessante. Só que para a minha terceira pergunta, eu queria admitir que você acabou abrangindo um pouco do assunto dela, mas você pode falar mais detalhadamente. Um psicólogo, assim, às vezes, ele conta os segredos de uma pessoa, por exemplo, para o pai dele, por exemplo, assim, o que você acha sobre isso? Pronto. Isso é uma questão muito importante de ser dita, né? Você disse, já entrou um pouco, eu falei da questão do sigilo.
Existe um código de ética e aí tem vários pontos lá, e um deles é a questão do sigilo. O psicólogo ele não pode dizer, revelar nada do paciente para ninguém, exceto em casos de ideação suicida. Por quê? A vida daquela pessoa está em risco. Essa pessoa que está em tratamento comigo, ela pode tentar a qualquer momento um ato desse. É meu dever, está lá no código de ética, que eu tenho que contatar, ou seja, entrar em contato com a pessoa mais próxima desse sujeito, né? E montar uma rede de apoio para ele. Porque a vida dele está em risco. E eu sei disso. Então, nesses casos, somente nesses, eu quero decidir nesse sentido de dizer que a gente precisa montar uma rede de apoio para essa pessoa. Não é nada em relação ao tratamento, eu não vou contar como as sessões, não pode. Isso é sigiloso. Eu comunico apenas esse fato e aí eu vejo com essa pessoa mais próxima dele, né, o que a gente pode estar fazendo para isso. Então, dessa resposta sai desses casos, né? Existem também questões de supervisão, onde, por exemplo, eu e outros profissionais colegas, a gente conversa teoricamente sobre os casos, mas isso é sem revelar nome e sem revelar informações que possam identificar essa pessoa. Então, tudo isso tem que ser assim, muito bem pensado e bem elaborado. E com certeza, assim, caso algum profissional venha comentar algo no sentido de expor a vida de alguém, essa pessoa ela pode ser denunciada. E é o que às vezes a gente vê muito nas redes sociais, né, que parece correto, mas não é. É de profissionais de psicologia, tirando foto com o paciente e tal, não é recomendado, porque você está expondo aquela pessoa, mesmo que a pessoa autorize, sabe? É uma questão muito delicada, então acho que é importante a gente ficar atento para esses profissionais também. Ok, muito interessante. Só que agora eu imagino que tanto o Ítalo quanto ele tem mais umas perguntas para fazer para você, então eu vou passar a palavra para ele. Tá, abrangindo mais e tendo mais conhecimento do que você falou, eu vou agora fazer uma pergunta bem curiosa sobre essa sua carreira que deve ter sido muito boa e teve momentos difíceis também. Qual foi o momento mais difícil assim, que você passou na sua carreira para conseguir esse cargo e essa profissão? Você fala desde a graduação? Isso. Então, eu me formei com 7 meses, mas é muito recente a minha formação, a minha graduação também. E lembrando tanto dela quanto agora, teve muitos momentos difíceis, né? No sentido de vários momentos mesmo. E eu posso dizer a você, todo dia é uma dificuldade, todo dia é um dia assim, que precisa ser vencido, principalmente a gente quando trabalha na clínica, na assistência social, a gente se depara com muitas situações difíceis, com muitas situações que me causam, né, um certo medo, porque como eu falei para você, a nossa profissão é muito risco. O que eu falo a você no tratamento, o que eu não falo, muitas vezes define coisas muito importantes na vida de uma pessoa que está me procurando, inclusive essas questões de suicídio. E aí, quando você me perguntou isso, eu lembrei de casos, né, que eu atendo, que existe essa demanda, que requer um cuidado muito forte, sabe? Então, por exemplo, eu digo que hoje a minha maior dificuldade é nesse sentido, de me deparar com situações de demandas de suicídio e de ter que fazer todo o trabalho com aquela pessoa. Então, é uma coisa assim que é uma dificuldade que é diária, é o meu trabalho na assistência social. A gente se depara com pessoas em situação de pobreza, e de pobreza muito forte, e de violências, por exemplo, de estupro contra crianças, contra adolescentes, pessoas assim que muitas vezes fazem uso de droga muito forte, de prostituição, que a família não quer, e essa pessoa está ali na rua, então o que é que a gente faz, sabe? São situações muito fortes, então todas elas assim requerem sua dificuldade. Isso é muito interessante e agora você acabou de matar a minha curiosidade para saber como foi se tornar uma psicóloga tão boa e ainda mais sobre o século XXI, que é tão importante essa profissão. E agora eu passo a minha palavra
para Pedro Carvalho, que deve ter outra pergunta para falar. Bom, minha quarta e última pergunta para você é em relação ao bullying. Na sua opinião, quanto o bullying pode afetar uma pessoa, principalmente pessoas da nossa cidade? Eu acho que isso volta para aquele ponto que a gente estava conversando sobre as dificuldades, né, dos adolescentes e dos jovens hoje. E algo que ocorre muito na escola, principalmente, é essa questão do bullying. E é interessante você falar, porque às vezes a gente entende, essa palavra ficou muito famosa, né, bullying, mas existem coisas nas escolas que são outros nomes. Por exemplo, não que não existe bullying também, mas racismo. Às vezes ocorrem muitas piadas racistas e a gente também é como bullying, quando na verdade é algo racista ou é algo machista. Então é muito importante a gente se atentar para o que está acontecendo naquela situação. E aí, de intervir no sentido tanto a escola, de fazer ações, de fazer projetos, de conscientização mesmo, o quanto isso é errado, o quanto você recebeu um nome, um apelido, marca sua vida, marca pior ainda, né? Então é muito importante assim, que exista um diálogo, que exista um trabalho, por exemplo, se ocorre uma situação de bullying, o profissional de psicologia e de assistência social da escola chamar para uma conversa, né? Tanto quem sofreu a violência, quanto quem violentou. Porque não adianta só a gente trabalhar quem sofreu a violência, porque quem comete não para. Então é muito importante que chame essa pessoa também, que tenha um trabalho de um acompanhamento com essa pessoa. Sim. Acho que é isso. A pessoa falou muito importante agora também. Quero agradecer novamente por você ter vindo aqui, ter aceito tudo. Pessoal, esse foi nosso trabalho de português do professor Francisco de Assis. Eu peço desculpa por não ter todos os componentes aqui, porém alguns tiveram que se ausentar. Agradeço também pela atenção de vocês e muito obrigado. Eu queria fazer uma fala final só. Queria agradecer novamente a vocês. Muito obrigada por pensarem no meu nome, né? E dizer às pessoas que a psicologia ela é uma profissão que é difícil, assim como cada profissão vai ter sua dificuldade também. Mas que, apesar de momentos, né, como eu falei, difíceis, é muito bonito quando a gente vê, por exemplo, na clínica, uma pessoa que chega numa primeira sessão de sofrimento muito grande e aí, no decorrer das sessões, vê essa pessoa evoluindo, vê essa pessoa dizendo muito obrigada, porque foi aquilo que você disse, que eu estava pensando e que isso mudou minha vida. Então, ver a pessoa assim mudar realmente, e não é o psicólogo, eu sou uma mediadora. Eu escuto e eu devolvo a partir do que a pessoa me traz. Não é o psicólogo quem manda ou quem deve, enfim, dizer o que você tem que fazer ou não, porque cada um tem suas escolhas. Eu vou simplesmente ir ali, simplesmente entre aspas, porque não é um trabalho fácil, né? Mas eu vou mediar a pessoa a encontrar o que ela quer. Então é muito bom e é muito gratificante, assim. E é uma profissão que ela merece, inclusive, o piso salarial, que ainda não tem, né? Que a gente está lutando para conseguir. E que pode mudar vidas e pode transformar. Então, venham para a psicologia, fazendo minha propaganda, né? Venham para a psicologia também, porque a gente precisa de mais profissionais e de bons profissionais, inclusive. Então é isso. E agora, fechando o trabalho, eu quero agradecer por nós três aqui e por os outros dois. Agora eu quero agradecer pelo seu tempo, por você ter dado o seu tempo. Muito obrigado por comparecer e dar uma nova experiência pra gente e novas informações que a gente pode levar isso pra vida e simplesmente que a gente aprendeu muito com isso. E agora a gente está fechando aqui o trabalho do professor Francisco de Assis e foi isso.